Combata o coronavírus sem pânico, nem tampouco com negligência, mas sim com informação de qualidade e principalmente com responsabilidade coletiva. Para quem não me conhece, meu nome é Ananda Menezes, eu trabalho com nutrologia e com medicina do estilo de vida, mas esse será um vídeo com um tema um pouco diferente do que eu costumo abordar aqui no canal, justamente por eu ser médica, apesar de não ser infectologista ou epidemiologista, mas por não ser leiga e por deter um pouco mais de conhecimento técnico e científico acerca da pandemia que estamos enfrentando, eu me senti no dever de compartilhar informação de qualidade com vocês, para que a gente possa enfrentar essa fase com muito mais eficácia. Então vamos lá, pergunta número 1. Não devemos nos preocupar com a baixa letalidade do coronavírus? Bom, a resposta é depende. Primeiro porque a letalidade do coronavírus está intimamente relacionada com a faixa etária e com as condições prévias do paciente acometido, tá? A população pediátrica, a população de pacientes jovens sem maiores problemas de saúde, inclusive pacientes gestantes e lactantes também que não tenham problemas de saúde prévios, são pacientes com baixo risco de letalidade. Já a população idosa, principalmente os idosos mais avançados, acima de 80 anos, e assim como pacientes com problemas de saúde prévios, como problemas relacionados à imunidade, problemas pulmonares, respiratórios ou outras condições de saúde crônica, esses pacientes eles são muito mais suscetíveis e vulneráveis a uma condição mais grave de manifestação da doença, tá? Então, a letalidade, ela vai variar conforme a faixa etária. Hoje temos cerca de 151 mil casos, e quando eu digo hoje, eu estou fazendo esse vídeo no dia 15 de março de 2020. Tá? Esses dados vocês podem ver no site da Organização Mundial de Saúde. Então hoje temos cerca de 151 mil pacientes infectados em todo o planeta, em 144 países do globo, com um índice de mortalidade de 5.700, estimado, né, gente? Não é um número preciso, esse número está sendo muito dinâmico, mas em torno de 5.700 mortes desses 150 mil casos de pacientes infectados, tá? Então, de uma forma geral, a letalidade do vírus é menos de 4% da população acometida, sendo que em pacientes idosos essa letalidade pode variar de 10% até 20%, né? Pacientes idosos, pacientes com condições prévias debilitantes de saúde, ok? E pode se aproximar a 0% em pacientes jovens sem problemas de saúde. Qual o cenário global atual e o que podemos aprender com outros países? Eu falei do número de casos no mundo. O país que tem maior número de casos ainda é a China, com mais de 81 mil casos hoje. Logo em seguida, a Itália, com mais de 21 mil casos de pacientes infectados e com cerca de 1.700 mortes documentadas pelo vírus. A letalidade na Itália, ela parece maior do que em outros países, mas segundo informações fornecidas pelos órgãos de saúde do país, isso se deve também a um viés epidemiológico, em que a velocidade de disseminação dos pacientes infectados na Itália foi tão grande que o sistema de saúde não pôde fazer a testagem dos pacientes suspeitos para todos os pacientes, né? Eles começaram a priorizar os pacientes suspeitos para o coronavírus com uma condição respiratória mais grave. Então, é esperado que você fazendo testagem em pacientes mais graves, você tenha um número maior de óbitos nessa população enviesada, tá certo? Não é que o vírus tenha sofrido uma mutação e seja mais letal na Itália do que em outros países, mas por conta desse viés epidemiológico da testagem viral. Mas o que podemos aprender, né, com esses países? Quando a epidemia começou na China, pensou-se que por a China ser um país extremamente populoso e talvez na região acometida com com a precariedade do sistema de saúde, que isso justificaria a velocidade de disseminação do coronavírus lá. E a Itália veio para mostrar o que está acontecendo no cenário da Itália, justamente nos mostra que não, que devemos ter cuidado com a velocidade de disseminação do coronavírus, com certeza. Porém, pessoal, o que aconteceu na Itália é importante para que o mundo inteiro tome consciência de que a disseminação do vírus ela é sim extremamente rápida. Para vocês terem uma noção, um paciente infectado, ele infecta 2 a 3 pacientes se nada for feito de uma forma muito rápida. E o número de infectados, ele dobra a cada 2 a 3 dias, tá? Então, é importante que tomemos medidas de redução da velocidade de disseminação do vírus,
né? Não é apenas o fato de um país ser extremamente populoso ou menos populoso que essa disseminação vai ser mais lenta ou mais rápida. O que vai ser fator preponderante na redução na velocidade de disseminação vão ser as medidas que o país vai adotar. A Itália, ele é o país com a população mais idosa no continente europeu. Cerca de 20 a 23% da população é composta de pacientes, de pessoas idosas. A Itália é um país extremamente tabagista. Em torno de 1/5 da população italiana é fumante. E a gente sabe que os fumantes eles geram condições pulmonares mais precárias, né? E aumentam as chances de manifestações de doenças respiratórias de uma forma mais grave. Além disso, a Itália ela tem uma dificuldade na restrição de circulação. E uma coisa que eu queria ressaltar muito mais devido à similaridade com o nosso padrão cultural, porque, por exemplo, vocês notam que há uma diferença gritante entre a velocidade de disseminação na Itália e a velocidade de disseminação em outros países na Europa, como a Alemanha e França, que hoje ainda tem menos de 4 mil casos. E a Itália, com a população ínfima de 60 milhões, já tem mais de 21 mil casos. Então, é uma velocidade muito diferente. E uma coisa que diferencia a Itália em relação a esses outros países da Europa é um cenário justamente que preocupa a nós brasileiros, que é a similaridade cultural. Se o brasileiro quiser que o cenário seja diferente do que é na Itália em termos de velocidade de disseminação, ele vai ter que tomar medidas culturalmente diferentes, né, do que a gente vem se comportando. Pergunta número 4. Todos devem usar máscara? A resposta é não. Definitivamente não façam isso. Quem é que precisa de máscara? Os profissionais de saúde, não vai ter jeito, vão estar sendo expostos. As pessoas que têm sintomas e que são casos suspeitos, né? E muito em breve eu não posso dizer isso ainda, mas acredito que muito em breve a gente não vai poder diferenciar casos suspeitos de não suspeitos, porque a transmissão comunitária é uma questão de tempo. Bom, no Brasil já tem, mas eu tô falando, tomando o contexto aqui da Bahia, que ainda não temos transmissão comunitária na Bahia, mas acredito que isso vai mudar em breve. Então, se você tem sintomas respiratórios, se você tem contato com casos suspeitos, você tem que ter disponível essa máscara, né? E se a população como um todo resolver acabar com as máscaras do mercado, não vai estar colaborando para um cenário de responsabilidade coletiva, tá certo? O que podemos fazer que ainda não começamos? Vou falar um pouquinho do que está sendo feito, né? É importante a gente ter um pensamento de um cenário positivo. Eu acredito muito que a gente precisa divulgar mais as coisas positivas acerca da pandemia, não é só tragédia que está acontecendo, muitas coisas positivas estão acontecendo, a velocidade em que a ciência está caminhando, em que os profissionais envolvidos estão se unindo forças e colaborando um com o outro, é uma coisa que a gente tem que ressaltar e tem que divulgar também. E o que está sendo feito, vou falar o que está sendo feito aqui no Brasil. Eu vou dar uma pincelada de como está o cenário hoje no Brasil. Hoje temos cerca de 120 casos confirmados em um meio de 1.500 casos suspeitos, ainda sem confirmação. E o que é que está sendo feito? Bom, o governo ele já tomou algumas medidas, como por exemplo, aumentar a chamada para médicos da atenção básica, né? Então, médico dos mais médicos, médicos da medicina de saúde na família, esses médicos eles vão precisar ser convocados, porque se a gente considerar que 80% das pessoas infectadas com o coronavírus, elas têm uma apresentação da doença branda, esses pacientes eles vão poder ser manejados a nível ambulatorial, ou seja, sem precisar de uma atenção especializada e complexa de, por exemplo, um hospital. E apenas 20% vão manifestar sintomas que vão necessitar de uma avaliação médica mais aprofundada. Desses 20%, em torno de 5% vão precisar de cuidados intensivos, né? De ventilador, de respirador, e aí é que está o grande problema, porque 5% parece pouco, mas quando consideramos um número absoluto de infectados muito grande, esse 5% pode ser maior do que o que é possível pelo sistema de saúde de absorver.
Postos de saúde também estão sendo convocados para aumentar o período de atendimento à população, o número de horas por dia onde eles vão estar abertos para atendimento à população. Está sendo destinada verba específica para disseminação de informação do coronavírus e para capacitação de profissionais em lidar com o coronavírus. Leitos de UTI estão sendo disponibilizados, né? Cirurgias eletivas estão sendo canceladas, procedimentos eletivos, ou seja, aqueles que podem aguardar, estão sendo adiados em virtude de haver um cenário de preparação, de contingência para receber mais pacientes em breve. Tá? Então, várias coisas estão sendo feitas, mas agora eu vou falar um pouquinho do que ainda não está sendo feito e o que a gente pode fazer. Nós, enquanto população civil, podemos fazer mais do que apenas ficarmos sentados de braços cruzados esperando medidas governamentais. O que a gente pode fazer hoje? Em primeiro lugar, aumentar a restrição de circulação, ou seja, quando a gente fala de circulação por motivos fúteis, e quando eu digo fúteis eu digo motivos que não são essenciais à vida, então idas a cinema, teatro, museus, shows, festas, reuniões desnecessárias, eventos científicos, nada disso é essencial à vida. A gente pode deixar esses eventos, esses momentos de aglomeração para depois, quando a gente estiver mais apto a lidar com essa pandemia. Né? Então, tudo isso deve ser cancelado e adiado, e já está sendo feito em alguns lugares, mas a gente também tem que fazer por nossa conta, né? Então, por exemplo, tomar precauções do tipo, se você tem o hábito de ir no mercado toda semana, se planeje para você fazer uma compra um pouco maior e ter que ir ao mercado menos vezes, tá? Se você tem familiares idosos, ajeite a vida desse idoso, faça as compras para ele. Você que é jovem, você que não tem problema de saúde, vá ao mercado você, ajeite a vida desse idoso, pague as contas para ele, faça com que ele fique o mais tempo distante de exposições desnecessárias possível, tá certo? Uma coisa que a gente pode fazer também é não tomar medidas movidas por pânico, né? Em alguns lugares a gente já está vendo prateleiras do mercado vazias e deixando pessoas que realmente vão precisar ficar em isolamento domiciliar por estarem infectadas, vamos deixar elas em situação difícil se elas não tiverem os mantimentos necessários para permanecer em isolamento domiciliar. Não é o momento, gente, da gente ir em pânico no mercado, fazer estoque e acabar com prateleira. De forma alguma. A gente pode usar a tecnologia a nosso favor, fazer compras por aplicativo, fazer compra com mais racionalidade, mantendo um distanciamento maior entre as pessoas no mercado. Se você está gripado, se você está tossindo, não ir, evitar ir, pedir para outra pessoa ir no seu lugar ou fazer compra por aplicativo, pela internet, tá certo? Assim, o que todo mundo já sabe, né? Higiene da tosse. Quando a gente fala higiene da tosse, gente, é não levar as mãos ao rosto, né? Nem para coçar nariz, coçar olho, pegar na boca, porque essas secreções, quando a gente toca nessas secreções, a gente aumenta muito o risco de contágio. Então, tossindo, contato do rosto com a prega do cotovelo é a melhor forma de se agir. E o tempo inteiro lavando as mãos e evitando tocar na superfície se você tocou em alguma secreção, se você tocou em alguma parte do seu rosto. Então é isso, gente. O que podemos fazer hoje? Evitar eventos de aglomeração desnecessária, se organizar. Se a gente tem a condição de trabalhar de casa, ótimo. Eu sei que não é todo mundo que vai ter. Se você precisa ir para o trabalho, precisa pegar transporte coletivo, tomar as devidas precauções, evitando o contato próximo com pessoas, independente dessas pessoas estarem com sintomas, mas principalmente se elas estão com sintomas respiratórios, se fizerem parte da população vulnerável. Temos que preservar a nossa população de idosos e pacientes vulneráveis da melhor forma possível, tá? Então, é isso que eu queria trazer de considerações acerca da pandemia do coronavírus para vocês. Eu espero que esse vídeo seja de grande valia. Se você gostou, curta e compartilhe, nos ajude a disseminar essa informação muito mais. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!